O título da mensagem de hoje: em pé numa situação difícil. Em pé numa situação difícil. Velho Testamento, Daniel, capítulo 3. Jesus está aqui, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Príncipe da Paz, a raiz de Davi. Deus está vivo, Jesus está vivo. Ó Espírito Santo, alimenta a nossa alma, o nosso espírito e a nossa fé. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós. Eu dependo de Ti, sou eterno aprendiz. Não sabemos orar como convém, não sabemos pregar. Dependemos do Senhor. Fala ao coração do Teu povo. Alimenta-nos com a Tua verdade. Tu és o Espírito da verdade. Aleluia. No nome de Jesus, digam glória a Deus. Agora, evitem andar na igreja, conversar, atender chamadas no telefone. Não entre, por favor, no WhatsApp ou no Facebook. É o momento da palavra. Amém? É o momento da palavra. Então, vamos prestar atenção na palavra do Senhor. E aqui no capítulo 3, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homem de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa,
do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, que todo aquele que não se prostrasse em terra e adorasse seria lançado na fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem que mandastes erguer. Então, Ananias, Misael e Azarias, os nomes judaicos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens companheiros de Daniel, cujo nome significa Deus é juiz. Ananias, o Senhor foi gracioso. Misael, quem é como Deus? Inclusive mudaram o nome dele para Mesaque, quem é como Acu, que é um deus pagão, um deus de imagem feito de escultura, de pau ou de pedra. Na época era um deus babilônico. E mudaram também o nome de Azarias para Abidnego. Abidnego, servo de Nebo, significa servo de Nebo. Então, isso aconteceu no ano 530 a.C. Ano 530 a.C., um rei que recebeu grande autoridade e poder na terra, chamado Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele cresceu tanto e prosperou tanto que as nações tinham medo dele. As nações se prostravam diante dele. Todos os povos e línguas, pessoas de outras nacionalidades, tinham que, ao chegar diante da imagem, não importava suas crenças, havia um decreto naquele país: todos, ao ouvir o som de algum instrumento musical, teria que se prostrar e teria que adorar a imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Uma imagem de quase 30 metros de altura, 27 metros e 2,70 de largura, quase 3 metros de largura. Esse rei tinha dinheiro, esse rei tinha fama, esse rei tinha poder, esse rei era respeitado, esse rei era venerado, ele era temido, ele tinha os seus próprios deuses, mas, olhe para mim por favor, mas ainda não era o suficiente para ele, ainda não era o bastante. Ele tinha fome e sede de ser maior. Veja que o pecado de Lúcifer foi este. Lúcifer tinha tudo. Abaixo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava o arcanjo, o anjo que foi feito para ministrar, para adorar a Deus. Lúcifer, cheio de luz, mas não era o bastante. Ele tinha 9 pedras preciosas no seu corpo, mas não era o bastante, porque ele olhou para a Trindade e ele viu Jesus assentado à destra do Pai. E Jesus, o sumo sacerdote eterno, tinha 12 pedras preciosas em seu corpo. Aleluia. E quando Lúcifer olhou para o corpo dele e viu que havia apenas 9 pedras preciosas e nenhum anjo tinha essa patente. Havia anjos com 3, com 4, com 5, com 6, mas nunca com 9. Era ele, o único. Mas agora Jesus tinha 12. Jesus tinha 12 e ele queria ter 12 pedras no mínimo em seu corpo. Ele queria a patente, o lugar de Cristo. Nabucodonosor,
Ele tinha os reinos aos seus pés. Era o homem mais poderoso do mundo. Era o homem mais poderoso do mundo. As pessoas tinham medo, as pessoas respeitavam, as pessoas temiam, as pessoas obedeciam. Ele tinha seus próprios deuses. Um deles era Nebo. E ele adorava os seus deuses e obrigava as pessoas a adorar, a seguir sua religião. Ele era cruel. Ele dominava, invadia os países, trazia os cativos. E o que é que ele fazia? Mudava seus nomes. Por que ele usava essa psicologia? Por que Nabucodonosor mudava os nomes das pessoas? Ora, ele mudou aqui o nome de Daniel, que significa Deus é juiz, para Belsazar, príncipe de Bel. Nebo protege sua vida. Nebo protege sua vida. Ficou o significado do nome de Daniel, Belsazar. Daniel, olha a diferença. Daniel, Deus é o meu juiz. Um nome judaico que ele herdou, que ele foi escolhido pelos seus pais quando ele nasceu. Quando ele chegou cativo em Babilônia, logo disse: olha seu nome, como é que você se chama, meu filho? Daniel. Já não te chamarás mais Daniel, agora é Belsazar. O significado do seu nome, qual é no seu país? É Deus é o meu juiz. Então aqui vai ser Belsazar, príncipe de Bel. E o Nebo protege a sua vida. Não é Deus, é Nebo, protege a sua vida. E você, meu filho, é Ananias o meu nome. Agora seu nome não vai ser mais Ananias. Não é assim que as coisas funcionam aqui em Babilônia. E o significado do seu nome no seu país: o Senhor é gracioso. Então vai ser Sadraque, a ordem de Agu. A ordem de Agu é o significado do seu nome. E você aí, meu filho, Misael é o meu nome. Quem é como Deus? Quem é igual a Deus? Quem é como Deus? Então o seu nome vai ser Mesaque. Quem é como esse Deus chamado Agu? Esse vai ser então o seu nome, será Mesaque. E você aí, como é o seu nome? O meu nome é Azarias. O Senhor ajudou. O Senhor ajudou. Então vai ser Abidnego, o servo de Nebo. Por que eles faziam isso? Faziam com todos, para que as pessoas viessem esquecer suas tradições, para que as pessoas esquecessem suas origens, para que as pessoas elas viessem deixar de adorar os deuses de seus países. No caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Daniel eram amigos, 4 amigos, sobressaíram em Babilônia. A mão de Deus estava sobre eles. E eles receberam um espírito excelente, um espírito de sabedoria. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eles receberam um espírito de sabedoria, os 4. Aonde eles estavam, as coisas andavam. O que eles faziam, tudo dava certo, tudo dava certo. Eram homens de caráter, jovens, honestos, jovens de caráter, foram bem educados pelos seus pais. Mas o país foi cativo e foram então para a Babilônia. Eles foram escravos, mas sobressaíram porque sabiam ler, eles sabiam escrever. Eles também dominavam outras línguas. Eles eram poliglotas. Eles eram dotados da ciência. Eles eram jovens inteligentes. Sabiam conversar. Eles também sabiam comprar e sabiam vender. É uma tradição dos judeus. Os judeus sempre negociaram e até hoje é assim. E é difícil. Você não vê no mundo um judeu pobre. E geralmente eles trabalham com comércio. Os filhos de Abraão são assim. Mesmo o filho da escrava, os árabes trabalham muito no comércio. Eles acreditam no comércio, na compra e na venda. Meus amados, meus irmãos, estes jovens, eles desenvolveram e eles prosperaram nas províncias de Babilônia e foram nomeados. Por causa do desempenho, por causa
daquilo que eles faziam e se saíam bem, receberam nome e renome. E eles tinham uma posição privilegiada. E vou repetir, eles tinham uma posição privilegiada, mesmo acima de muitos nativos de Babilônia. Além deles terem cargos de confiança, além deles terem uma vida privilegiada acima dos demais judeus, dos demais povos que foram cativos e dos próprios nativos, naturais de Babilônia, eles tinham cargos de responsabilidade. O que aconteceu então? Tudo mudou num piscar de olhos. Tudo mudou num piscar de olhos. Estes homens agora, eles tinham um desafio pela frente. A responsabilidade com a família, porque quando você muda de vida, você tem condição de ajudar a sua família, você tem condição de ajudar seus amigos, você tem responsabilidades, pessoas que precisam, pessoas que dependem de você. A responsabilidade pesa. Estes homens, eles sabiam que havia pessoas que dependiam deles, e ele sabia que o rei não estava brincando, porque quando eles não se prostraram, porque o fato é esse, diante da imagem do rei, eles sabiam, imaginavam o que poderia acontecer. Quando eles estavam nas províncias trabalhando, então a fofoca chegou. E em todo lugar que se preze, em todo bairro, em toda cidade, em todo o setor de trabalho, tem que ter alguém para levar as notícias. Tem que ter uma pessoa que esteja bem atualizada no bairro e possa nos informar dos acontecimentos. E chegou então a notícia de que, olha, Nabucodonosor mandou fazer uma imagem agora. Ele não apenas quer que nós adoremos os seus deuses, mas ele mesmo está se auto-intitulando um Deus. Ele mandou fazer uma imagem dele. Ele mandou fazer uma imagem dele e uma imagem de ouro que vai superar as imagens que já existiam em Babilônia e no mundo. Ele quer uma imagem que venha chamar a atenção do mundo e uma imagem que venha representar o poder dele econômico, uma imagem de ouro maciço, uma imagem que venha representar a grandeza de Nabucodonosor, uma imagem de 27 metros de altura, de ouro puro. E ele baixou um decreto que, ao som dos instrumentos musicais, todas as pessoas devem se prostrar, não importa a tradição, não importa qual é a religião, os deuses que eles servem, todos sem exceção, grandes e pequenos, eles devem se ajoelhar e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer, e é um decreto assinado pelo rei. Eles sabiam, Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam, eles sabiam no que estavam se metendo. Os astrólogos logo viram. Sempre aparece pessoas que às vezes fazem amizade com os patrões para tentar sabotar você no setor de trabalho. De repente você já foi vítima disso, de alguém que se aproximou do patrão para sabotar você, alguém que se aproximou de pessoas influentes para destruir a sua vida. E geralmente são pessoas bajuladores que chegaram diante de Nabucodonosor. Oh, Nabucodonosor vive para sempre. Eu considero tanto o Senhor meu patrão querido, amado. Sabe, eu sou capaz de dar vida por essa empresa. Não sou como aquela fulana, sabe, aquela sirigaita que não trabalha direito e começa a querer, sabe,
tirar aquela imagem que você construiu e formar na mente das pessoas uma imagem dela através do sofisma, uma mentira que parece verdade, através da calúnia. Há pessoas que se aproximam de outras para destruir também amizades. E ela chega e diz: como eu admiro você, sua amizade para mim é importante. Eu não sou como aquela sua amiga falsa, aquela sua amiga, aquele seu amigo. Há pessoas assim, chegaram Nabucodonosor, vive para sempre. Eles tinham posição, eles tinham acesso ao rei, eles eram astrólogos, eles eram homens de posição, talvez nem precisassem de nada disso. Eles tinham a sua posição, tinham suas famílias, eles tinham tudo para viver uma vida sem precisar apagar a luz de ninguém. Tem pessoas que, para a luz dela brilhar, ela quer apagar a sua luz. Mas eles mesmo assim chegaram e acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que interessante, gente. Que coisa interessante. Eu acredito que quando surgiu essa fofoca da imagem de ouro, talvez amigos ou familiares disseram: olha, Deus entende. Esse rei é maluco, esse rei está fazendo isso, mas Deus é misericórdia, Deus é misericordioso. É só a gente dar uma ajoelhadinha, pede desculpas ao Senhor. É só ajoelhar, Deus sabe o porquê, não podemos correr riscos, temos família, temos que comer. Quantas pessoas elas negociam o seu caráter? Quantas pessoas também amam a Deus somente quando as coisas estão bem para elas? Elas consideram a Deus, elas dizem que amam ao Senhor quando tudo vai bem. Mas ficar em pé em situações difíceis é para homens de verdade, é para mulheres de verdade, é para quem sabe quem é Deus de verdade. Não é apenas para religiosos, é para quem de fato ama ao Senhor e sabe que Deus é real, é justo e pode livrar se Ele quiser livrar. Amém, igreja? Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael, Azarias, homens jovens de grande força moral, de valor. E logo quando o rei, vaidoso, soberbo, ele soube que Sadraque, Mesaque e Abednego não havia se prostrado diante da imagem, mandou chamá-los e disse: quer dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu os nomeei, eles foram nomeados, esses homens são ingratos, eles têm cargo de responsabilidade. Como que pode? Eles não se prostraram diante da minha própria imagem. Eu fico até pensando, talvez se fosse a imagem de outros deuses, de Nego, talvez até a punição não poderia ser tão severa, mas agora havia um decreto, e o decreto era específico, que se qualquer pessoa não adorasse aquela imagem que foi construída de ouro, e aquela imagem representava o próprio Nabucodonosor. Isso aconteceu 530 a.C., porque era um costume, e ainda é, nos países africanos. Eu já falei aqui outras vezes, não aqui, mas em outro salão, vou falar aqui neste agora pela primeira vez, que na África, em algumas regiões, as mulheres dobram os joelhos para falarem com os seus respectivos maridos. Até hoje estou tentando treinar a pastora Jo para fazer tal tarefa, mas ainda não consegui. Então, na África acontece isso. As mulheres, pastor João também está nessa fé, e pastor Josivaldo também, vamos nos unir em oração. Talvez um dia vamos conseguir, mas eu acho que não, só que não. Então vamos deixar do jeito que está, porque estamos no nosso país e não queremos procurar o João da Penha, já que existe Maria da Penha. Então, meus amados, meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens valorosos,
Eles tinham muito a perder. Muito a perder. Em primeiro lugar, eles tinham a própria vida. Eram jovens, na flor da idade, a vida. Quantas pessoas têm medo de viver? Quantas pessoas têm medo da vida? Reclamam da vida, murmuram, têm medo, se trancam, se isolam, têm medo de viver. Não tenha medo de viver. Quantas pessoas têm medo da morte? Quantos têm medo da morte? Medo da vida? Ou medo da morte? Ou medo das duas coisas? Vida e morte? Quantas pessoas? Esses homens, eu acredito que tiveram medo, como todo ser humano, mas havia algo neles. Havia um amor incondicional. Sabe aquele amor de mãe que dá a vida pelo seu filho? Sabe aquele amor maternal, aquele amor de pai que dá a vida pelos seus filhos? O que é que faz uma mãe? Acordar cedinho e sair para o trabalho para sustentar seus filhos? O que é que faz um pai? Acordar cedinho para sustentar a família, trabalhar em 1, 2 empregos. É o amor que move as pessoas. Por mais que a insensibilidade esteja grande, e às vezes as pessoas têm dificuldades em dizer para outra, eu te amo. E às vezes quando dizem, as pessoas querem banalizar essa palavra e falam para qualquer um, mas falam apenas banalizando a palavra. Mas há aqueles que de fato têm dificuldades em expressar seus sentimentos e dizer que ama, mas mostram com atitudes. Porque a atitude é mais importante do que as palavras, mas as palavras, não se enganem, as palavras também são importantes. As palavras também são importantes, porque o próprio Jesus é a palavra. Mas a atitude mostra quem você é. A atitude mostra o que você sente de verdade. Se é um apego, se é amor, se é paixão, ou se é uma rejeição. A própria postura e a linguagem corporal mostra. As pessoas, elas não costumam analisar antes de casar, ou antes de pedir alguém namoro. Às vezes você pode evitar, você jovem solteiro, não. Se você observar a garota e observar a linguagem corporal dela, ela vai se mostrar aberta para o relacionamento ou não, se você observar. E vice-versa, o rapaz também. Muitas das vezes no relacionamento, no namoro, a pessoa já mostra quem ela é, mas a pessoa não quer dar ouvidos à voz que está falando forte no seu interior. E ela quer fazer a vontade da alma e não da consciência dela, do espírito. Ela percebe que o rapaz não respeita pai e mãe, é agressivo, ele não quer nada com nada, mas mesmo assim ela quer, a carne quer, a alma quer. E ele já agride no namoro, e vai matar, vai bater, vai agredir no casamento. É importante analisar antes, analise, para você não fazer a vontade da sua alma e depois pagar um preço altíssimo. Quantas pessoas casaram e se arrependeram? Casaram e estão sofrendo hoje. Quantas pessoas assumiram um compromisso e agora têm filhos, e as pessoas têm responsabilidade, estão sofrendo por isso. Deviam ter pensado, é preciso pensar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram tempo para pensar. Eu acredito também que eles foram aconselhados pelos amigos e familiares. E os judeus que estavam na mesma situação. E eles ouviram muitos comentários. Eu acredito que eles ouviram, olha, eu tenho família, eu não vou arriscar. Quando tocar esse instrumento aí, Deus entende, eu vou me prostrar. E eu, se eu fosse vocês, fazia o mesmo, porque vocês têm família e vocês têm um bom emprego. Vocês são pessoas que negociam nas províncias de Babilônia. Vocês têm cargos mais elevados do que muitos nativos de Babilônia. E vocês têm cargos mais elevados do que os nossos. Vocês estão ganhando bem, estão ganhando dinheiro. Vocês estão prosperando nas províncias de Babilônia.